Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo ensolarada, onde nós procuramos aproveitar esse tempo para que a gente possa fazer reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Nós ouvimos a música cantada pelo Domingos. Eu não sei se todos prestaram atenção à letra da música, mas é uma exortação que nós vamos aprendendo muito lentamente a reconhecer nesse espírito grandioso que nós ainda não compreendemos de fato, porque na nossa ignorância, quando Jesus esteve conosco, nós vamos ver agora mesmo, na lição da manhã, como nós, a humanidade, o tratamos, por desconhecimento absoluto que a gente tinha na época e ainda tem sobre esse espírito tão fantástico. A gente lê nas obras de Emmanuel, especialmente em A Caminho da Luz, mas a gente também tem isso confirmado no Evangelho de João, especialmente na primeira parte e na última parte do Evangelho, como João dos discípulos foi o que mais compreendeu Jesus. E aí a gente lê que Jesus faz parte de uma pleiade, de uma assembleia de espíritos angelicais que dirigem sistemas planetários. A gente está acostumado aqui com prefeito, governador, presidente de república, Nações Unidas, não é? Que tem um DES na frente, que a gente não vê porque está oculto, Nações Desunidas ainda. E a gente às vezes faz esse tipo de comparação do modelo humano com a grandiosidade da realidade espiritual que a gente ainda é infantil em compreender. Jesus, espírito angelical, espírito puro, que faz parte de uma assembleia de espíritos angelicais como ele, que dirige sistemas planetários. Fantástico isso. Mas imagine uma comissão de espíritos angelicais dirigindo o sistema planetário solar, o nosso, com 9 planetas, uma quantidade imensa de corpos celestes, mas também dirige o sistema planetário de Sírius, a estrela vizinha a nós, está a 8,6 anos-luz de nós, deve dirigir Sírius, tanto quanto Alfa Centauro, que também é estrela vizinha a nós, a mais próxima de nós, que tem sistema planetário já descoberto pela ciência. Esses espíritos se reúnem para organizar, planejar e dar prosseguimento ao desenvolvimento da vida de bilhões de espíritos. Só na Terra, segundo Emmanuel, nós temos pouco mais de 20 bilhões de espíritos que estamos vivendo aqui. Hoje já 8 bilhões encarnados e 2 vezes mais de espíritos desencarnados. A gente olha essa sala, parece quase todas as cadeiras ocupadas, e a gente que acha que o salão já está cheio de pessoas. Se a gente pudesse ter a percepção espiritual, a gente veria que esse salão
transcende os limites das paredes, porque os espíritos não precisam desses limites, e uma galeria nova de lugares se estabelece com uma quantidade muito maior de espíritos que estão conosco, que a gente não vê, mas estão conosco, nos escutando, junto conosco, aprendendo, porque a Terra é uma escola espiritual. E a gente, então, quando começa a ler nos evangelhos, escrito pelos evangelistas, entre os quais alguns foram testemunhas oculares da vida com Jesus entre nós, especialmente Mateus e João, que foram discípulos diretos de Jesus, a gente não se dá conta da responsabilidade nossa diante da presença desse Espírito que, dessa grandeza de Espírito angelical, fazendo parte de uma assembleia de espíritos que dirige sistemas planetários, decide sair desse conforto espiritual que a gente está longe de imaginar, tomar um corpo como o nosso, de carne e osso, e vivenciar conosco, para nos ensinar o caminho mais rápido para a nossa felicidade, porque foi isso que ele veio fazer. Ele veio ensinar para nós como é que a gente faz para diminuir os dissabores da vida terrena e acelerar as conquistas do bem eterno, da felicidade plena, que é a conquista do espírito imortal que nós somos. Então Jesus não ensinava para os homens, Jesus ensinava para a nossa realidade espiritual, comportamentos que a gente transformou em regras religiosas que a gente faz questão de não cumprir. Há muitos séculos depois da vinda de Jesus, nós estabelecemos uma religião de poder, de domínio, de controle sobre as pessoas, para simplesmente usar da hegemonia de controlar os outros. E a gente ainda gosta de fazer isso. Passamos muitos séculos fazendo isso, tomando conta da crença das pessoas a ferro e fogo, para que essa instituição religiosa montada por nós, os homens, e que a gente chama de Igreja do Cristo, por incrível que pareça, dominamos o processo de evolução, atrasando a evolução planetária, porque ao invés de transmitir e ensinar com fidelidade aquilo que Jesus nos trouxe, nós a adaptamos à nossa realidade de conveniência, para que nós estabelecêssemos para alguns poucos que dominavam a aparente felicidade terrena, que é a grande ilusão da humanidade. Porque a felicidade terrena está feita com as coisas da vida material. E ele mesmo, Jesus, nos ensinou que a felicidade não é deste mundo. O que não quer dizer que a felicidade não exista neste mundo, porque a felicidade pode existir em qualquer lugar do universo, porque a felicidade é um estado
de consciência de indivíduos. E é feliz todo aquele que em qualquer lugar que esteja se encontra em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Então a felicidade não é deste mundo, porque ela não é feita das coisas deste mundo, que são todas transitórias. E você não pode construir um edifício sólido, duradouro, permanente, em cima de fundação pantanosa ou arenosa, que não sustenta o edifício. Ela tem que ser construída em cima de coisas duráveis, como é o símbolo desse outro ensinamento de Jesus sobre a construção dos valores, comparando-a com a casa, que deve ser construída em cima da rocha sólida, que o vento, a tempestade, as intempéries não derruba nunca. Então, nós continuamos ainda comemorando, muitas vezes, festas que a gente nem compreende direito o significado, que aparentemente tem que ver com Jesus. Nós estamos em pleno domingo, estabelecido por essas histórias religiosas como o domingo de Páscoa. E a gente não sabe direito o que é Páscoa, o significado espiritual desse termo e de onde surgiu essa história de comemorar Páscoa. Alguns dizem que Páscoa tem o significado de passagem. E a gente ouve líderes religiosos dizendo que representa a passagem do povo hebreu quando sai do Egito, pelo mar vermelho que se abre. E não tem nada a ver com isso. Quando a gente busca no Velho Testamento, a Páscoa, a rigor, é uma comemoração triste de morte, de violência, porque ela representa a passagem do anjo exterminador, que matou os primogênitos das famílias egípcias para forçar ao faraó que permitisse que o povo hebreu, que vivia como servidores na casa egípcia, pudesse sair de lá de forma definitiva e buscar um canto da terra para viverem como um povo independente. Então é uma festa de morte. Mata-se um cabrito, toma do sangue dele, marca as portas das casas das famílias hebraicas, para que o anjo não se enganasse de casa e matasse primogênito da família hebraica. Só podia matar da família egípcia. E nesse ritual de matar o cabrito, comer algumas partes dele e usar o sangue para marcar as portais das casas, é que vem a recomendação de comemorar a festa da Páscoa. A lembrança da libertação forçada pelo morticínio de um povo que queria ser livre de outro, mas que foi escravizado a rigor ou usado como serviçais pela própria necessidade evolutiva, porque os hebreus adentram o povo egípcio
na época em que houve uma grande seca na região, narrada como os 7 anos das vacas gordas e depois os 7 anos das vacas magras, também na história hebraica, onde o povo hebreu, passando fome, ia buscar alimento no Egito, que estocou esse alimento graças ao auxílio de um hebreu preso, vendido pelo seu próprio povo, pelos seus próprios irmãos, como escravo por inveja de irmãos. E ele lá no Egito se torna uma pessoa importante, porque tinha recursos de percepção da realidade espiritual e interpreta para o faraó os seus sonhos, avisos do mundo espiritual, que haveria de ter 7 anos em seguida de produção ampla de alimentos. Mas depois viriam 7 anos de seca e de falta de produção de alimentos. Então, ele interpreta que era preciso estocar, na época das vacas gordas, porque é simbólico o sonho, o alimento para todo aquele povo. E os povos em volta se beneficiaram disso porque buscava alimento ali. Então esse povo hebreu, que era pequeno, migra para dentro da população egípcia e se estabelece entre eles e prolifera entre eles, porque como não casavam, não se relacionavam familiarmente com os egípcios, mas só entre si, cresceram dentro como um povo isolado, mas até certo ponto excluído, porque não misturavam, eram discriminados pela própria autodiscriminação. E depois de muitos, desejam então sair de lá, porque também o faraó, com medo de qualquer invasão de povos estranhos, com o auxílio daqueles hebreus que estavam dentro, convivendo com eles, portanto podia minar as forças internas, podia perder qualquer guerra. Então o faraó proíbe o nascimento de hebreus masculinos. E é nessa história que Moisés nasce e que é salvo por alguma intervenção espiritual e que depois lidera a saída do povo hebreu da dominação do povo egípcio. Então a Páscoa representa uma informação histórica de libertação pela violência. Nós vamos ver como é que a gente deve se libertar com uma passagem muito interessante do Evangelho chamado Jesus diante do Sinédrio. Jesus é preso na Páscoa e então é interrogado pela autoridade judaica, descendente direto do povo hebreu, portanto pelo seu próprio povo, porque Jesus nasce entre os judeus, entre os descendentes do povo hebreu. E conduziram Jesus então ao sumo sacerdote. Olha o papel das religiões desde muito tempo. E reúnem-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas, o poder de controle. Pedro, discípulo de Jesus, o seguiu de longe até o pátio interior da residência do sumo sacerdote.
e estava sentado com os servidores, aquecendo-se junto ao fogo, porque era um fim de tarde, começo de noite, frio. Os sumos sacerdotes e o sinédrio é semelhante a senado, portanto, diante dos homens que governam. O sinédrio era constituído de doutores da lei, homens cultos que conhecia toda a lei e toda a história dos profetas. Portanto, tinham todas as informações de natureza espiritual que chegou a esse povo através de inúmeros profetas. O sinédrio estava inteiro e procuravam um testemunho, alguém que pudesse testemunhar contra Jesus. Jesus foi preso como um perturbador da ordem e um inimigo da administração pública da Palestina na época. Isso em Jerusalém. Procuravam um testemunho contra Jesus para o condenarem à morte, mas não encontravam, porque Jesus nunca fez nada de errado. Pois muitos ainda assim testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram iguais, não tinha coerência, portanto não podia ser tomado como verdade. No sistema jurídico, quando tem duas testemunhas contra alguém, e testemunham com coerência o ato discriminatório daquela pessoa, a justiça pode se basear nesse testemunho para condená-lo. Mas vejam, os testemunhos não eram iguais, porque todos eram falsos. Levantando-se alguns, testemunhavam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizendo, eu destruirei esse santuário feito por mãos humanas e edificarei outro, não feito por mãos humanas, em 3 dias. E eles interpretaram que Jesus estava falando do templo de Salomão, a igreja templária de Jerusalém, construída pelos homens, por mãos humanas, que era o símbolo do poder judaico. É como destruir as catedrais das diferentes cidades. Mas Jesus não disse isso. Quando Jesus disse, não é, que destruiria o santuário feito pelas mãos humanas, ele estava falando do corpo dele, do corpo físico, que é o nosso santuário de vivência enquanto no mundo material. Mas que esse corpo feito pelas mãos humanas, porque é gerado através do relacionamento sexual entre homem e mulher, portanto feito por homens, ele o destruiria e construiria outro no lugar, não construído por mãos humanas. Ele estava falando da sua permanência como espírito imortal. Meu corpo será destruído por mim mesmo, porque quando os homens o matarem, eu o farei desaparecer, como foi feito. Nunca o corpo de Jesus foi encontrado. Mas logo no 3º dia, hoje, domingo, Jesus aparece
e o corpo dele desaparece da cova, da gruta onde foi colocado, fica só os lençóis. E Maria de Magdala, que foi visitá-lo para poder limpar o local, em dedicação materna, feminina, de cuidar de um túmulo, Jesus deixa ela compreender que esse túmulo estava vazio, mas aparece para ela com aquele corpo que não foi feito pelas mãos humanas, que é o nosso corpo espiritual, feito por nós mesmos. Cada um de nós é autor, ao longo do processo evolutivo, do seu próprio corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito. Mas que Paulo, lá na antiguidade, chama de corpo incorruptível, porque ele não é destruído. A gente nasce, diz Paulo, em corpo corruptível e morre construindo um corpo incorruptível. A semelhança do que Jesus disse: destruirei esse templo e em 3 dias construirei um outro que não foi feito pelas mãos humanas. Mas eles não compreendem, então interpreta que é o templo de Salomão, e querem culpá-lo de uma afirmativa incompreendida, como se Jesus fosse capaz de usar dinamites, que nem existia na época, para destruir um templo tão imenso quanto aquele, que só foi destruído no ano 69, pela revolta do povo judeu contra os romanos que dominavam a área, e os romanos então matam, destroem os templos e expulsam os judeus daquele lugar, e eles saem na primeira diáspora, desaparecendo da região, migrando para as outras comunidades da época e espalhando pelo mundo, mas mesmo assim ficando separado dos outros, porque essa é uma história do povo hebreu desde sempre. Em geral, ainda é costume, há algumas pessoas que se rebelam contra isso, mas é costume judaico, hebraico. As moças hebraicas ou da descendência casam com rapazes hebraicos também da descendência. Continuam isolados da mistura. Israel cresceu de novo na Palestina e não se mistura com os árabes ou os palestinos que estão ali já há algum tempo. Se eles casassem entre si, já não tinha mais briga. Mas continuam ainda disputando um lugar ao sol, utilizando dos recursos da violência, que foi usado por Moisés, e que continua essa história que parece não acabar nunca. E nem assim o testemunho deles era igual. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, interrogou a Jesus: não respondes nada aos que estes testemunham contra ti? Ele, Jesus, silenciava e não respondeu nada. Respondeu o quê? Se as acusações eram todas falsas, respondeu o quê? Chamá-los de mentirosos seria ofendê-los mais ainda. Jesus, esse espírito angelical, confrontado pela ignorância humana, acham vocês que ele teria
que discutir a sua inocência. Ele que disse que seu corpo seria destruído e ele viria com outro corpo, porque ele tinha absoluto conhecimento da realidade espiritual. Portanto, qualquer ofensa humana não faz qualquer sentido de realidade. Iria discutir com sacerdotes, com homens doutores da lei do Sinédrio, que ele era inocente. Jesus se cala, fica em silêncio. Novamente, o sumo sacerdote interrogava e diz a ele: tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Aí Jesus responde, porque ele fez a pergunta certa, não o acusou. E Jesus era verdadeiro. Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas túnicas, em desespero, diz: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste blasfêmia, que vos parece? Todos eles então condenaram a ser culpado de morte, porque ele se diz filho de Deus, e um espírito que veio servir a Deus junto conosco como um espírito angelical, para nos ensinar como ser feliz mais rapidamente. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir o seu rosto e esmurrá-lo, e a dizer-lhe: profetiza. Os servidores também o tomaram com bofetadas. Imaginem a cena. Imaginem-se, todos nós, lá presente, acusando, na maioria das vezes, e assistindo, aplaudindo a estultice humana, porque nós já fizemos isso muitas vezes. Porque passado 2000 anos dessa cena dramática, violenta, agressiva, com o diretor espiritual, espírito angelical, que faz parte de uma pleiade de espíritos superiores, que governam sistemas planetários, nós o tratamos assim. E construímos depois, em cima da nossa conveniência, uma igreja com o símbolo de Jesus crucificado. Nós não temos o símbolo de Jesus, amigo, companheiro dos discípulos. O símbolo que nós temos é de Jesus ensanguentado na cruz pela violência agressiva dos homens, como se nós tivéssemos arrependido tão amargamente que nós mesmos não podemos esquecer dessa cena. Parece tudo maluco e contraditório. O ser humano é assim mesmo, ainda. Espírito atrasado que somos, que não temos a percepção da realidade espiritual, achamos que essa vida é tudo. E aí a gente briga na fila do supermercado, briga nas disputas pelas vantagens nas casas comerciais. Eu não sei se vocês já viram como é que as pessoas se comportam como uma casa comercial de moda, por exemplo, vendendo roupas, preço barato, como as pessoas pegam de um lado, outra do outro, fica puxando, parecendo idiotas. A gente é assim, ainda, disputando mediocridade, quinquilharia.
A distância da compreensão que nós temos ainda sobre aquilo que Jesus nos ensina é imensa. Mas ainda assim se acham uns melhores do que os outros. A gente pode usar esse termo, nós somos todos farinha do mesmo saco. Porque somos espíritos ainda habitantes de um planeta atrasado, de expiações e provas. Nós estamos querendo compreender a realidade espiritual agora. Depois de 2000 anos com Jesus, nós viramos as costas para Ele. E fizemos em cima dele todo um ritual de adoração sem participação efetiva do nosso sentimento. Porque Ele mesmo disse: se vocês me amam, fazem aquilo que eu vos tenho recomendado, porque quero ver a felicidade de todos. Quero que todos estejam comigo, como eu estou com o Pai Celestial. É João que traduz essa linguagem de Jesus para nós nos últimos capítulos do seu Evangelho. Peguem o Novo Testamento, o Evangelho de João, e leiam a partir do capítulo 15. Vocês vão ver Jesus, amor conosco. Eu me vou, mas não deixarei vocês órfãos. Vou preparar o terreno para que todos estejam comigo, trabalhando para a formação de um reino que está planejado desde a fundação do mundo, porque Jesus, como espírito angelical, planejou todo o processo evolutivo do nosso planeta. Desde a fundação do mundo significa na formação do sistema planetário solar que se deu há cerca de 5 bilhões de anos atrás, sob seu comando e de outros espíritos angelicais, porque são espíritos formadores de sistemas planetários, engenheiros siderais, físicos, químicos, biólogos, conhecedores da ciência completa. Planejou, articulou, usou das forças da natureza, que são leis divinas, e organizou esse lindo planeta para nós. E nos ajudou desde princípios inteligentes, lá rudimentares, começando o processo da vida na Terra há 3 bilhões de anos atrás, as vidas bacterianas. Vimos nós como princípio inteligente evoluindo, até sermos agora espíritos, conscientes da nossa própria responsabilidade, da nossa própria existência, da nossa própria individualidade, mas acordando no corpo, como espírito imortal agora. E agora a gente entende Jesus, porque ele não estava falando da vida transitória, ele estava falando da vida espiritual. Ele nos ensina comportamentos para que nós pudéssemos viver em harmonia com as leis espirituais e fôssemos felizes. Ele diz isso para o doutor da lei, que abusivamente pergunta para ele: o que devo fazer para ter o reino dos céus? Ele era doutor da lei, achava que sabia muito mais do que Jesus, porque doutor da lei é o cientista que acha mais do que todo mundo, sobe num pedestalzinho e acha que está no topo do Everest, né? Eu costumo dizer que sobe numa caixinha de fósforo e acha que está no topo do Everest, é melhor que todo mundo. Pergunta para Jesus:
O que devo fazer para ter o reino dos céus? O que é ter o reino dos céus? Se não ter a felicidade plena, que é o que todos nós almejamos. E Jesus sabia que ele tinha conhecimento da resposta, então não lhe responde, como um bom mestre que é. O que a lei diz? O que você, doutor da lei, lê na lei? E o doutor da lei ficou sem jeito, né? Porque colocado em xeque, nos seus conhecimentos, não pode se dizer ignorante. Ele não pode dizer eu não sei, porque ele era doutor da lei. E ele então responde: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E amarás o próximo como a si mesmo. E Jesus diz para ele: respondeste muito bem. Vai, faze isto. É lei de comportamento. Não é dogma religioso. É lei de comportamento. Vai, faze isto, e terás o reino dos céus. Aí humilhado, porque conhecedor da lei e não fazedor dela, ele fica exposto às pessoas que estavam à volta. Todo mundo olhou para ele e falou assim: você sabia e não faz, né, seu bandido? Porque nós somos acusadores. Ao invés de pensar, será que eu faço isso? A gente já aponta o dedo em riste para o outro, que veio exibir conhecimento, mas não tem comportamento. E para não ficar mal, ele sai pela tangente. A gente é esperto, usa a inteligência para malandragem. Mas e quem é meu próximo? Como se ele não soubesse. E Jesus dá a lição mais linda que a gente pode entender. Todo mundo conhece isso aí como a parábola do bom samaritano, mas todo mundo esquece quem é o próximo. A gente toma o bom samaritano como próximo. Mas o próximo é aquele homem caído que ninguém sabia quem era. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade administrativa e de religião. Jericó é uma cidade comercial. Jerusalém ficava mais alto, Jericó mais baixo. É um símbolo. Desce da religiosidade para ir para a materialidade, para os negócios do mundo. Olha como as lições de Jesus são espetaculares. Só que ele é agredido no caminho por ladrões que o assaltam, tira tudo que ele tem, lhe espanca e deixa ferido, caído no caminho, e se mandam, vão embora como sempre fazem os covardes, que são nossos irmãos também. Às vezes nós nos comportamos como os bandidos. Desce por ali, pelo mesmo caminho, um sacerdote. Quem é o sacerdote? É o homem que conhece as leis morais, as leis religiosas, os ensinamentos do caminho do céu. Vê o homem caído que ninguém sabe quem é. É o próximo. O próximo não é simplesmente o meu parente que eu amo, que está comigo todo dia. É qualquer pessoa, mesmo que seja absolutamente desconhecida.
Esse é o próximo. É qualquer um que cruza com o nosso caminho. Então, a gente tem os próximos mais próximos, e os próximos do meio, e os próximos mais distantes. Porque às vezes a gente pega um ônibus ou um avião e viaja com pessoas que a gente nunca viu. Se o avião cair, a gente morre junto. Somos tão próximos que a gente morre junto. E a gente já chega querendo o melhor lugar e que os outros não nos incomodem. Somos nós. E o sacerdote vê o homem caído, mas faz de conta que não viu, passa ao largo, vai embora, vai cuidar da vida dele. Isso não é meu problema. Cada um que se vire, na nossa linguagem atual. Aí desce por ali também um publicano. Quem que é o publicano? É o administrador, o homem que trabalha com as regras sociais, que está contratado pelo Estado para servir o povo. São os funcionários públicos. A gente senta no nosso trabalho como funcionário público e acha que a pessoa que vem pedir as coisas que precisa está incomodando a gente. Que eu estou ali só para receber o meu salário, esse cara vem pedir confusão para me dar trabalho. Esses são os administradores, os homens públicos, o publicano, homem que é constituído para servir o povo. Também olha para aquele homem caído e passa, vai cuidar da vida, não é problema meu. É como muitos funcionários públicos fazem quando você vai numa repartição. Você leva um problema e fala assim, não é problema meu, o problema é seu. Se vira. E atende com má vontade. Muitas vezes. É claro que tem exceções. Mas é mundo de expiação e prova, onde o mal predomina sobre o bem. Portanto, é a maioria do comportamento humano. Aí desce um samaritano, vê o homem caído, se condói dele, desce da sua montaria, que deveria ser camelo, né? Porque na época não usava cavalo, é camelo, ali naquela região. Vai lá, vê que o homem está machucado, está ferido, está com sangramento. Usa do vinho, que era o álcool que eles tinham na época, passa nas feridas. Depois passa azeite para proteger a ferida, a pomada da época. Mas não fica nisso, pega o homem, põe na sua montaria e o leva para uma estalagem, para um local onde ele pudesse ficar abrigado. Cuida dele como se fosse um irmão, um parente. E era desconhecido, esse é o próximo. Depois que faz isso, Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei. Quem te parece que cuidou do próximo? O que nós responderíamos? Fala em voz alta. Qual foi a resposta do doutor da lei? Ele falou samaritano, orgulhoso que era, tinha raiva dos samaritanos, porque os samaritanos eram considerados heréticos. Judeu não falava com samaritano. Quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó e se dirige a ela, ela diz, como um judeu falando com samaritano, os judeus não falam com samaritano. Ela reage logo, porque aquilo era incomum. Samaritano e judeus tinham rixas de muito tempo. E eles não seguiam as festas dos judeus. Eles não iam para Jerusalém nas festas, porque eles tinham um local próprio deles de comemorarem as suas tradições. Então era um povo herético.
era como se fosse um materialista ou de outra religião, porque as religiões até hoje, né, consideram assim. Então, espírita é herético, que faz parte com o demônio, porque fala com os mortos. E falar com os mortos é falar com o demônio, porque é o demônio que se apresenta no lugar dos mortos. É a visão estreita do indivíduo, que toma o dogmatismo religioso como regra de conduta, sem aprender nessa lição que o próximo é qualquer pessoa que cruza com o nosso caminho. Ele responde assim: aquele que usou de misericórdia com o caído, mas não disse samaritano, porque ele não admitia que o samaritano pudesse ter uma atitude melhor do que ele. Mas Jesus aproveita e ensina de novo: vai, faz igual, e terás o reino dos céus. É doutrina de comportamento. Jesus não vem ensinar religião nenhuma. Ele vem ensinar para a gente comportamento. A doutrina espírita, a doutrina cristã é doutrina de comportamento. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, comportamento, pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações, é comportamento. E ser verdadeiro espírita e ser verdadeiro cristão é a mesma coisa, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então não adianta a gente comemorar e não ter comportamento. A gente se abraça, né? Feliz Páscoa, mas chega em casa e começa a brigaiada uns com os outros. Que Páscoa é essa? Jesus toma da festa da Páscoa, que era uma tradição judaica, e transforma ela numa relação de amor. Que vocês, junto comigo hoje, comemorando a Páscoa, façam isso em meu nome, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, se a gente não interpretar assim, a gente fica só repetindo atos, atavicamente por hábitos, sem saber o significado que essas coisas têm. Mas nós somos milionários de luz, porque a doutrina espírita é profundamente esclarecedora. Então nós, espíritas, temos que ler, estudar, meditar, usar esse conhecimento para mudar o comportamento, porque senão nós estamos fazendo o que a gente fazia no século passado, no século retrasado, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, só esquentando banco de igreja, cumprindo dever religioso. E nós não temos que cumprir dever religioso, nós temos que assumir atitude diante desses dois ensinamentos que Jesus coloca na mão do doutor da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então temos que desenvolver amor a Deus, significa desenvolver o amor por tudo que Ele criou, então pela natureza inteira. Então o espírita, por exemplo, que mora em casa, não cimenta o quintal, porque isso é destruir a natureza. O quintal é para ter planta, para ter árvores, para ter flores, mas a preguiça não deixa, porque dá trabalho. É melhor cimentar, porque a gente joga uma aguinha e fica pronto. Não temos amor a Deus, então temos que cultivar.
A gente, espírita, não joga papel na rua, não suja a calçada de ninguém, não para na porta do direito alheio. Respeita o semelhante, porque o semelhante também é criação divina. E ensina que as pessoas, a gente tem que amar, como a gente tem que aprender a amar a si mesmo, porque quem não tem amor a si mesmo, não tem nada para dar para o outro, porque a gente não dá o que não tem, a gente só dá o que tem, e para ter precisa conseguir, e consegue com esforço. Então, abaixo definitivamente a preguiça, a comodidade, a preguiça mental, que a gente não gosta de pensar nas coisas, isso dá muito trabalho. Aprender ciência, nossa, que coisa difícil. Não existe nada difícil, tudo é escada, degrau a degrau. Se a gente tiver coragem de subir o primeiro degrau e continuar persistindo, a gente sobe o segundo, o terceiro, a gente faz o que quiser. Porque o ser humano é inteligência, imagem e semelhança de Deus, que é inteligência suprema. Meus amigos e meus irmãos, não transformemos a doutrina espírita numa religião comum, como nós fizemos com o cristianismo. Não vamos repetir o erro. Nós, quando entramos numa casa espírita, estamos assumindo a responsabilidade diante desse mestre querido, que continua conosco, nos ajudando a sermos criaturas melhores. Feliz Páscoa a todos.